Ninguém duvida que Elon Musk é o braço direito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O bilionário passou aí a analisar a aplicação de punições ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Lá no X, o Musk perguntou a internautas se o ministro possui bens nos Estados Unidos. O comunicador brasileiro Paulo Figueiredo, que é alvo de decisões de Alexandre de Moraes e foragido nos Estados Unidos, respondeu a Musk. Mas quem está aqui para explicar tudo isso para a gente é o Paulo Capelli. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, o Elon Musk subiu o tom contra Alexandre de Moraes, chegou ao nível mais alto de tensão, envolvendo uma figura do governo dos Estados Unidos e o magistrado brasileiro, a aplicação de sanções econômicas, bloqueio de contas, bloqueio de patrimônios que Alexandre de Moraes venha a ter nos Estados Unidos. Essas sanções começaram a ser discutidas, só um pequeno adendo, o Paulo Figueiredo, ele não é foragido nos Estados Unidos. Ele sofreu medidas impostas por Alexandre de Moraes, só que ele não tem um mandado de prisão. Então, o que acontece? O nível de tensão chegou ao ápice porque ontem o influenciador conservador Mário Naufal publicou uma matéria no Twitter dele reproduzindo uma fala de Alexandre de Moraes. O que Mário Naufal falava? Ele reproduziu uma fala de Moraes numa aula magna na USP, na qual Alexandre de Moraes dizia que as Big Techs usam o algoritmo para alimentar uma ideologia fascista. Isso foi um discurso de Alexandre de Moraes que Naufal reproduziu nas redes, obviamente criticando, ele é um influenciador conservador, dizendo, olha só o que ele diz sobre as Big Techs, inclusive sobre o X, que é a plataforma de Elon Musk, que já teve muitos e muitos atritos com Alexandre de Moraes. E aí, começou então, nesse post do Mário Naufal, começaram alguns internautas a discutir sanções a Alexandre de Moraes. Então, ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk faz então essa postagem dizendo, olha, Alexandre de Moraes tem propriedade nos Estados Unidos? E aí o Paulo Figueiredo, influenciador conservador, bolsonarista, que mora nos Estados Unidos, já foi alvo de várias decisões de Alexandre de Moraes de derrubada de redes sociais, falou, olha só, Elon Musk não é necessário que ele tenha propriedade nos Estados Unidos para sofrer sanções. Segundo Paulo Figueiredo, nessa postagem, seria possível que Alexandre de Moraes fosse impactado, mesmo sem ter bens nos Estados Unidos, porque a inclusão do nome de Alexandre de Moraes na lista do Tesouro lá dos Estados Unidos, na lista de possíveis de pessoas que têm contas restritas nos Estados Unidos, afetaria o ministro de qualquer forma. Por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, quem não seguisse as orientações, instituições financeiras, bancárias, que não seguissem também um boicote a Alexandre de Moraes, poderiam ser alvo de sanções nos Estados Unidos. Ou seja, apostando num suposto ônus a Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, por conta de sanções nos Estados Unidos, que, por tabela, afetariam o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E aí, depois que Paulo Figueiredo fez essa explicação a Elon Musk, o bilionário, então, responde, interessante. Ou seja, Elon Musk sentado na Casa Branca, despachando diariamente com Donald Trump, que, por sinal, a empresa do presidente dos Estados Unidos ingressou com uma ação contra Alexandre de Moraes na Flórida, alegando que o magistrado brasileiro promove censura nas redes sociais. Ou seja, o clima de tensão está só aumentando, pouco a pouco está escalonando, seja por frases, declarações e atitudes de Elon Musk, como agora a discussão aberta de sanções a Alexandre de Moraes, seja por medidas do próprio Donald Trump, como a empresa de Donald Trump entrar na justiça contra Moraes. É impossível a gente dissociar a Trump Media do Donald Trump, afinal ele é o dono da empresa. Então o clima de tensão está escalonando e o que pode acontecer é que isso acabe respingando não apenas no ministro Alexandre de Moraes do ponto de vista de sanções, de repercussão internacional, mas também no governo Lula, porque a tese de Elon Musk e de Donald Trump é que haveria um conluio entre Alexandre de Moraes e o Palácio do Planalto para tirar Bolsonaro das eleições, calar a oposição, calar a direita e assim a esquerda permanecer no poder. Paulo, a gente sabe que os ministros eles são normalmente discretos em relação a esse tipo de assunto, mas você acredita que pode haver aí uma resposta agora que esse nível aumentou, que Elon Musk está realmente dobrando a aposta, os ministros podem entrar aí e falar mais abertamente sobre esse caso? Olha, no STF pegou de surpresa o assunto, essa postagem foi na madrugada de hoje,
madrugada, às 2 horas da manhã de hoje. Então o assunto ainda está repercutindo no Supremo. Agora já há no governo Lula ministros do governo, né, não ministros do Supremo, ministros do governo Lula, do núcleo duro de Lula, que defendem o ingresso do Itamaraty na questão, do Ministério das Relações Exteriores. Por quê? Esses ministros argumentam que a ação, por exemplo, que Trump moveu nos Estados Unidos contra Moraes tem impacto de causar uma crise diplomática. Né? Não é uma ação privada apenas de uma empresa contra um ministro da STF. É do dono, o dono da empresa é o presidente dos Estados Unidos. Né? Então, essa questão agora do Elon Musk, das sanções a Moraes. Então, esses ministros do Lula acham que o Ministério das Relações Exteriores, que o Itamaraty, tem que entrar no caso para tentar, de alguma forma, intermediar, baixar a temperatura, para que isso não acabe prejudicando o governo Lula. E aí tem uma questão, conversei com pessoas da cúpula do Itamaraty que disseram, olha, a gente respeita essa posição, mas não é tão simples assim, porque, por exemplo, a ação é movida pela empresa do Trump, não pelo presidente Donald Trump. Então, por mais que seja uma coisa ali que dá margem a interpretações, o Itamaraty, como é que ele vai se colocar para questionar um movimento de uma iniciativa privada e não de um país? Ou seja, isso está sendo discutido no Itamaraty, mas ainda sem uma resposta final. O fato é que o nível de tensão está aumentando. Ontem também, um deputado do Partido Republicano, partido de Donald Trump, divulgou uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, na qual ele ataca o ministro Alexandre de Moraes e defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que haveria uma perseguição política e a tese que o próprio Bolsonaro tem sustentado, né, aqui no Brasil. Então, é um pessoal muito próximo do Donald Trump, parlamentares, deputados, senadores, o Elon Musk, que é o secretário de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, que está o tempo todo ali no ouvido de Donald Trump, influenciando Donald Trump. Inclusive, Trump disse que gostaria que Elon Musk fosse mais agressivo nas posições dele na Casa Branca. Ou seja, mostra um alinhamento que a cada vez, degrau por degrau, vai aumentando a temperatura contra Alexandre de Moraes. E eu não sei a posição dos outros ministros da corte, mas sei do próprio ministro Alexandre. Ele diz que não recuará, que vai continuar a atuação contra as Big Techs no que ele acha que haveria ali uma necessidade de regulação das redes, inclusive com um bloqueio de perfis de militantes, de políticos que ele julga terem extrapolado o limite de liberdade de expressão. Então ele não pretende recuar, muito pelo contrário. Né? Tanto que a multa de 8 milhões que ele aplicou ao X por não ter fornecido os dados do Alan dos Santos foi um passo nessa direção de dobrar a aposta em relação a Trump Media, a Elon Musk. Ou seja, a situação, a temperatura está só aumentando. Capelli, uma dúvida, né? Você acabou de dizer que ministros do governo Lula, não ministros do STF, já defendem aí a entrada do Itamaraty nessa discussão. Mas a gente está falando de dois poderes, o poder judiciário e o poder executivo. Como é que poderia, então, o STF responder ao Elon Musk, ao governo dos Estados Unidos, ou esse posicionamento que você colocou pra gente, que é o Alexandre de Moraes deixando claro que não vai recuar, já é uma resposta suficiente? Acredito que não seja uma resposta suficiente, tá? O episódio aconteceu na madrugada de hoje, então está sendo discutido internamente pelos ministros na manhã de hoje, vai ser na tarde de hoje, e eu acredito que o Supremo deva se posicionar, talvez até de uma forma institucional, não sei se por meio de um comunicado ou por meio de outros ministros que saiam em defesa de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque Alexandre de Moraes ele tem o apoio da maioria de seus pares na corte. Né? Tirando André Mendonça e Cássio Nunes, que foram indicados por Bolsonaro, né? O restante da corte apoia e demonstra apoio às iniciativas de Alexandre de Moraes. Então, sim, é bem possível que o Supremo se manifeste quanto instituição a respeito dessa ofensiva movida pela empresa de Donald Trump e das sanções agora discutidas por Elon Musk a Alexandre de Moraes. Capelli, eu vou te pegar um pouco de surpresa, mas é que a gente conseguiu agora entrevistar, a gente vai conversar agora com o Ottoni de Paula, que é o deputado que tem aí a maior chance de ganhar na eleição hoje para a presidência da bancada evangélica. Você fez matéria e eu queria saber se você pode participar aqui comigo dessa conversa aqui rapidinho. O deputado já está com a gente online, é isso?